Tu tá procurando um notebook para programar, mas não tem a menor ideia do que tu realmente precisa? Nesse vídeo eu vou te ajudar a escolher um notebook para atender às tuas necessidades, seja tu um estudante ou alguém que já está trabalhando na área. Eu vou falar dos requisitos mínimos de hardware que tu tem que considerar, algumas coisas adicionais que eu consideraria que não são realmente necessárias, mas são bons extras para tu ter no notebook, e no final eu vou dar uma indicação de notebook do que eu considero o melhor custo-benefício atualmente no nosso mercado. Então vamos lá. Qual que é o mínimo necessário do que tu realmente precisa para um notebook ser considerado bom para programação? Para responder isso, a gente tem que entender então qual que é a tua necessidade de uso. Por exemplo, para alguém que vai programar mobile, ele vai precisar de um notebook um pouco mais forte, principalmente na questão de quantidade de memória RAM disponível, por causa que ele vai precisar rodar emulador para o celular, seja um iPhone ou Android. Mas alguém que vai programar só front-end, por exemplo, não precisa de uma máquina tão forte assim. Principalmente se tu instalar algum sistema operacional baseado em Linux, que são, no geral, mais leves. E já que eu entrei nesse ponto de sistema operacional, vamos considerar o seguinte: qual que é o sistema operacional que tu deveria usar para programar? No geral, todo mundo recomenda que programador tem que programar no Linux, principalmente se tu programa back-end, por vários motivos. Servidores, no geral, são Linux, então tu tá mais acostumado, familiarizado com o Linux, também vai te ser mais conveniente nessa parte de caso tu tenha que lidar com servidores. Além disso, também vai evitar algumas coisas relacionadas a problemas de compatibilidade e coisas assim. Só que hoje em dia o ecossistema da Microsoft evolui bastante nesse sentido, principalmente por causa do Docker e do WSL, que é meio que uma emulação do sistema Linux dentro do Windows. Docker, que é uma ferramenta muito utilizada hoje em dia na web, não, na verdade eu não sei se é só web ou se é no geral, mas é uma ferramenta muito utilizada em projetos modernos que facilita muito e evita muito essa questão de problemas relacionados à compatibilidade em questão de diferença de ambiente de desenvolvimento para produção e testes. Então o Docker vai te facilitar muito nessa questão, e por causa disso eu acho que hoje em dia essa questão do sistema operacional é muito menos relevante na tua escolha. Basicamente, para quem não sabe o que é Docker, basicamente ele funciona meio que como se fosse uma máquina virtual, e tu consegue rodar várias instâncias que roda basicamente o que tu precisa para o teu ambiente de desenvolvimento ou ambiente de produção. Por exemplo, se tu precisa de um banco de dados, tu vai rodar uma instância de banco de dados, uma SQL no Docker dentro do teu PC, e aí tu consegue conectar a tua aplicação back-end com o ambiente de Docker, e aí tu tem um banco de dados bem levezinho rodando no teu ambiente de desenvolvimento. O Docker roda nativamente em Linux, mas tu consegue também rodar através de aplicações no Windows também. Só que isso vem com custo de performance, e dependendo do caso, pode ser bem pesado esse custo de performance. Então, se tu tem uma máquina mais fraca no geral, em questão de hardware, eu recomendo tu sempre utilizar Linux, porque é realmente mais leve do que o Windows. Mas caso contrário, tu pode usar o que tu preferir. Eu programei muito tempo com Windows, mas recentemente, acho que nos últimos 2 anos, 3 anos, eu acabei mudando para Linux por causa dessa questão da performance do Docker no Windows. Realmente estava começando a pesar nas minhas máquinas. Beleza, a questão do sistema operacional já foi. Então vamos falar sobre hardware especificamente. Nessa questão, o mínimo do mínimo necessário para alguém que vai programar só web, por exemplo, é o seguinte. Primeiro, tu tem que ter um SSD, isso é realmente obrigatório, é mais em questão de qualidade de vida mesmo. Tu vai me agradecer depois caso tu pega um notebook com SSD, mas hoje em dia a maioria dos notebooks já vem com isso, então essa questão é um pouco mais tranquila. Em questão de processador, dá para se virar com um processador com 4 núcleos e 8 threads, mas eu recomendaria alguma coisa pelo menos com 6 núcleos e idealmente 12 threads, mas não precisa mesmo disso, é o que eu recomendaria. Na RAM, o mínimo necessário que eu recomendaria é 8 GB. Se tu estiver usando Linux, dá para se virar muito bem com isso. Mas o que eu recomendaria mesmo é 16 GB. Mas, de novo, vai depender muito da tua necessidade e a questão do orçamento, né? Se tu tá com um orçamento curto, vai com 8 GB que é o suficiente para tu estudar. Mais na frente eu vou dar uma dica do que tu realmente pode fazer nessa questão caso tu pegue um notebook com menos memória. Agora vamos entrar nas questões de recomendações extras que não são essenciais, mas fazem muita diferença. A primeira coisa é a questão da tela. Existem 3 tipos de tela: IPS, VA e ITN. Cada uma tem suas características e vantagens e desvantagens. Eu não vou entrar em detalhes sobre especificamente qual que é a diferença entre elas, porque eu acho que não vem ao caso, mas a minha recomendação é: evite notebooks com telas TN e, se possível, pegue notebooks com tela IPS. Tela IPS é o ideal porque geralmente são telas com
uma fidelidade de cor maior e geralmente são ótimas na relação da questão de ângulo de visão e reflexo. Elas não têm esse problema de reflexo no geral, porque elas têm um brilho bem forte. Só que o ponto negativo é que geralmente é mais caro esse tipo de tela. Outra coisa que é muito bom tu considerar é na questão de possibilidade de upgrade no notebook. Alguns notebooks meio que não deixam isso possível por causa que tem peças soldadas literalmente na placa do notebook. Então tu não consegue mudar o hardware do teu notebook de acordo com a tua necessidade. Mas naquele caso que eu falei, onde tu tá com um orçamento muito apertado e não tem como comprar uma máquina boa agora, essa questão é essencial para ti, porque tu ter um notebook que tu consegue melhorar depois, de acordo, tipo, quando tu tiver mais dinheiro, é realmente muito bom, porque tu não vai precisar trocar o notebook inteiro só porque tu precisa de mais memória RAM, por exemplo. Então, nessa questão de caso tu tenha um orçamento mais limitado, dá uma olhada na questão da especificação do notebook para tentar descobrir o que é soldado e o que não é soldado, para justamente tu não ficar limitado no futuro por causa disso. Por fim, outra coisa que eu recomendaria é a questão da tela ser Full HD. Pega uma tela Full HD. Isso faz bastante diferença na questão do espaço realmente que tu tem para utilizar na tela e questão de tipo, qualidade de imagem, melhorar a leitura, essas coisas assim. O tamanho em polegadas não é tão importante quanto o tamanho da resolução, na minha opinião. Agora, com tudo isso em mente, eu quero deixar para vocês uma recomendação de notebook que meio que se encaixa literalmente em todos esses pontos que eu falei, e por causa disso que eu acho que é realmente o melhor custo-benefício no mercado que a gente tem de notebook para quem quer estudar e trabalhar com programação. Primeiro que ele tem duas opções, ele vem com a opção de Windows e Linux, então tu pode escolher qual que é o sistema operacional que tu quer, sendo que a diferença do Linux é, acho que uns 200, 300 reais mais barato, então caso tu realmente queira economizar, opta pelo Linux. O Linux que vem instalado é bem vagabundinho, mas é só trocar que não tem problema nenhum e tu consegue seguir tua vida. Segundo, porque ele veio com 12 GB de RAM, sendo 4 GB soldadas na placa do notebook e outro um pente de 8 GB que tu pode trocar para um pente maior caso tu tenha necessidade. Mas 12 GB é uma quantidade respeitável de memória, é literalmente um meio termo entre o mínimo recomendado e o que eu recomendaria mesmo. Além disso, ele tem um processador de 8 núcleos e 16 threads, um processador realmente bem forte, então ele vai dar conta de basicamente tudo que tu vai precisar, que não seja realmente muito intenso. E por fim, para finalizar com chave de ouro, a tela dele é Full HD IPS, então realmente esse notebook tipo, é perfeito para quem não quer jogar e só quer um notebook para uso profissional e estudar, né? O notebook é o Acer Aspire 5 A515, eu vou deixar o nome completo dele na tela. O preço dele tá na faixa dos R$3.000, e como eu falei, acho que eu não conheço nenhum outro notebook que tenha essas especificações na mesma faixa de preço. Se tu conhecer, até deixa aí nos comentários para ajudar o pessoal que está procurando um notebook para programar ou estudar. Ele é um notebook que eu uso atualmente para trabalhar e inicialmente eu tinha feito um upgrade para aumentar a memória RAM deles para 20 GB, mas depois que eu comecei esse canal no YouTube, eu precisei de mais memória RAM por causa do software de edição de vídeo, e aí agora ele está com 36 GB de RAM, eu acho, 36 GB ou 34, alguma coisa assim. Então ele tá com bastante RAM e, tipo, por causa dessa possibilidade de upgrade, realmente, tipo, me atendeu todas as necessidades que eu precisei ao longo da minha carreira. Fazer o upgrade é bem simples, tem vídeo no YouTube ensinando, então, realmente, acho que tu só precisa ter as ferramentas para abrir o notebook ali, uma chave Phillips, e é isso. O único ponto negativo dele é que ele é um notebook fraco para jogos. Ele não tem nenhuma placa de vídeo dedicada, ele só tem a placa de vídeo integrada do processador, que é a da AMD. Então, é realmente o único ponto negativo dele, mas não tem como ter tudo com R$3.000. Mas caso tu só queira estudar e jogar, estudar e trabalhar, ele é, acho que, na minha opinião, a melhor opção que a gente tem disponível no mercado. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. E agora eu vou deixar 2 vídeos aí na tua tela sobre o mercado de programação no geral, caso tu não tenha assistido e tenha interesse sobre o assunto. Eu vou ficando por aqui, valeu!